paz do Senhor, meu querido pastor André Mavinga. A paz do Meu Senhor, mestre. meu querido Sim, pastor, senhor. amigo, pastor Maravilha. Macai. Ah, I love you too much. Thank you. Realmente há um assunto polêmico que está a decorrer no país, na qual queríamos, no entanto, um esclarecimento. Certo. Visto que o nosso irmão Caleb foi brutalmente ferido e está a tocar uma música na mesma instância. Queríamos, no entanto, entender o que é que se passa concernente a este fato. Ok. Na verdade, o mundo cristão, e não só, estamos praticamente tristes com o sucedido no nosso país, isto é, na capital de Luanda. Essa morte brutal do nosso querido Caleb, mesmo sendo ele inocente. Que para responder à questão do pastor, na verdade a música que está rolar na internet, em várias redes sociais, como Facebook, YouTube e muito mais, trata-se de louvor do adorador Jorge Caleb. E esse adorador tem vida. Eles têm vida e é da província do Bié, como as pessoas podem, no entanto, tentar fazer uma pesquisa. E o que acontece é que este louvor é o mesmo que a gente está aqui nessa live, né? É o mesmo louvor que está a passar por baixo. O que aconteceu é o seguinte, é que esse louvor acaba sendo como um ato profético da morte do Caleb Zinga. Porque é Caleb Zinga, este que foi brutalmente matado, e o outro, que na qual nós estamos aqui a ouvir o louvor, é o Jorge Caleb. O Jorge Caleb tem vida, que é o autor do louvor, e o Caleb Zinga é que foi brutalmente morto. Mas o que acontece é que a morte dele se casalha com a adoração do Jorge Caleb. Há um casamento ali. É por isso que eu trato isso como um louvor profético. Maravilha. Glória a Deus. No entanto, acho que a explicação está bem dada, ou foi bem dada, dizer que são dois Calebs afinal. Certo. É o nosso irmão, que é o Jorge Caleb, e outro irmão é o senhor Caleb Zinga, que foi morto. Certo, exatamente. Muito obrigado. Eu estou a ver que os angolanos estão totalmente tristes, principalmente no lado cristão. O que tens a dizer a respeito dos irmãos, né? Estão a matar-se entre os irmãos. O que tens a dizer, meu querido pastor, a respeito desse assunto? Muito bem, querido pastor Macaia. Em primeiro, eu gostaria de dizer que essa história de irmão matar o irmão não é de hoje. É algo que já vem desde a terra idade da história da humanidade, né? Eu sei que o pastor Macai tem noção do que eu já vou aqui, no entanto, realçar. A história do Caim e Abel. O que acontece é que o Caim fez primeiro a oferta ao Senhor. Foi o primeiro a ter a iniciativa de no entanto, ofertar ao Senhor. E ao ofertar ao Senhor, podemos notar que a oferta que ele deu não tiver agradado o coração de Deus. E por vez do Abel, ele era agricultor, né? Ou seja, não devia ser agricultor, porque agricultor era o Caim. Ele, no entanto, tratava de animais, né? Ele tratava de animais, agropecuária, é isso, né? Certo, então era esse ramo de Abel. E Abel, no entanto, decidiu oferecer uma das primícias do seu gado,
que é a ovelha que ele ofereceu para o Senhor, e ele deu de todo o coração. E ele conseguiu agradar o coração de Deus. E quando, no entanto, isso aconteceu, o semblante de Caim automaticamente caiu para baixo, de morte para baixo. O Caim acabou, no entanto, se irando, porque ele não conseguiu agradar a Deus, enquanto que o seu irmão Abel conseguiu agradar a Deus. E Deus, ele próprio, já tivera dado de conta que o Caim já estava triste com aquilo. E ele faz uma pergunta para o Caim: mas por que o teu semblante está assim? Estava assim triste por quê? É de lembrar, pastor Macai, que o provérbio nos diz que o coração alegre aformosou o rosto. Quer dizer que um coração alegre, ele dá uma formosura ao rosto. E o coração de Caim já não estava alegre, já era um coração amargurado. E isso acabou fazendo com que Caim desse lugar ao diabo e acabou matando o seu irmão Abel. E essa história está se repetindo. E se nós, por exemplo, deixa só pegar a minha Bíblia, em livro de Marcos, capítulo 13, no seu versículo 12, pastor, aqui está bem escrito. Esse livro, uma atenção, esse livro é dos pronúncios dos últimos tempos, porque nós temos aqui como título Sinais do Tempo do Fim. Quer dizer que a morte, ou seja, a barbaridade que nós estamos a vivenciar no país, um irmão ou uma irmã matando um irmão, né? São, no entanto, princípios de dores, são princípios de que nós estamos praticamente na reta final, porque as palavras de Jesus não são para ser duvidadas. Eu até não sei por que muitos andem por ali duvidando do grande Salvador que se manifestou por nós. Porque Jesus disse assim, no verso 12 do capítulo 13 de Marcos: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho. Levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Quer dizer que já está tudo claro aqui na palavra, que nós estamos praticamente nos últimos dias, estamos na reta final do universo. Uma coisa de gênero, nós no país nunca antes vivenciamos isso. Com certeza o pastor Macaia sabe que trata-se de um falso alarme, ou o amado Caleb, no entanto, era culpado da sua própria morte. O que aconteceu? Eu creio que o pastor Macaia tem um subsídio concernente a isso. Na verdade, nós ouvimos que foi massacrado, foi batido, depois de um alarme, né, um alarme falso. Falso, com certeza. A irmã acabou de dizer que era um ladrão. Um ladrão. Um gatuno. Um gatuno. Exatamente. As pessoas foram enquanto que ele era inocente. Exatamente. Ele realmente foi inocente. Mas o facto de ter um desentendimento entre eles, então a irmã achou por bem, não é, alarmar essa possibilidade de ser ladrão, quando não era, e acabaram fazendo mal o irmão até a morte. Até a morte. Exatamente, isso realmente preocupa. Então, logo automaticamente, acabamos vendo de que o que Jesus falou é verdade, que o irmão entregará à morte o irmão. Estás a ver? Então, logo, aquela irmã, o Caleb, ela devia ao Caleb. Mas o que acontece é que o nosso querido Caleb, ao cobrar a dívida, porque é normal que, no entanto, pagasse a dívida, porque a Bíblia nos diz de que quem toma o emprestado torna-se escravo daquele que o emprestou. Então, logo automaticamente, nessa condição, quem estava na condição de escravo era nossa irmã angolana. Mas ela inverte a situação, criando um alarme falso. É isso que o mestre disse, de que o irmão entregará à morte o irmão. Está ali bem patente, Marcos 13, 12. É o que nós estamos a assistir. Estamos a nos matar entre nós. Então, logo automaticamente, nós podemos perceber
nós os angolanos e o mundo cristão e o mundo todo temos que perceber que realmente estamos nos últimos tempos. Porque ele ainda continua. O pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até ao fim será salvo. Quer dizer que o pai vai entregar o filho à morte, o filho, o pai, assim sucessivamente, e o mundo assim vai-se embora. Então estamos num momento muito precário que nós precisamos nos atentar, porque num momento como esse, muitos de nós somos atentados a abandonar a nossa fé. Mas ele recalcou, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. E quanto ao corpo, nós vimos que ele foi, de forma brutal, eles levaram até alguns barrotes, ferros e outros instrumentos, utensílios, para, no entanto, ferir, quebrar alguns ossos. Quer dizer, será que é o mesmo corpo que vai, no entanto, quando estamos a falar, estamos a olhar nesses utensílios, acho que pela força que foram usando para esmagá-lo, exatamente, será que é o mesmo corpo na qual, no entanto, na ressurreição poderemos ver o mesmo corpo conforme ele, no entanto, foi quebrado? Será que é daquela mesma maneira que vamos... Graças a Deus que a Bíblia que, no entanto, nós temos aqui conosco, ele é o livro dos livros. Amém. Ele está acima de todos os livros. Nós podemos, no entanto, escrever algo científico e amanhã, no entanto, escrevermos aquilo e voltarmos a escrever uma coisa, outra. Mas a Bíblia, ela continua sempre a mesma escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, a Bíblia tem resposta para tudo isso, meu querido. É só para termos um bocadinho de noção. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo tiver morrido, uma morte também esmagadora, né? Porque ele teve uma morte de cruz, uma morte totalmente esmagadora. Mas no terceiro dia, nem ele mais estava no sepulcro. Né? A Maria foi testemunha, Pedro, João, e Tomé também, quando lhe tiveram anunciado de que o mestre já ressuscitou, ele não acreditou. E ele disse de que se eu não ver com os meus olhos, eu não vou crer. E como o nosso Jesus não é um conto de fada, não uma mitologia, ele apareceu... Olha, Pastor Macai, é interessante que o João nos explica como é que Jesus apareceu. A Bíblia está dizendo que as portas e as janelas estavam trancadas. E de repente Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz esteja convosco. E Jesus não entrou pela porta, não entrou pela janela. Quer dizer que ele veio agora não com um corpo carnal, mas vem com um corpo espiritual e um corpo terrível que nós não temos como imaginar. Então, não era mais aquele Jesus esmagado. Então, só para provar, Jesus teve que lhe mostrar um dos sinais. E lhe mostrou, olha aqui. E Tomé viu e disse: realmente é mesmo o Senhor. Mas Jesus disse para ele: bem-aventurados que não viram, mas creram. E nós acreditamos que haverá uma ressurreição.